A família como vai? Meu irmão, vem e responda. Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para esse nosso programa, podcast A Família Como Vai? É uma alegria nós estarmos juntos para tratar das questões de família, para tratar da vida de família. Esse nosso programa é também um podcast que você pode acessar por meio das plataformas digitais, no YouTube, também no Spotify e o mais importante, você pode compartilhar esse conteúdo. Você gostou? Então compartilhe, envie para alguém, de repente é uma mensagem que você entende que pode ser útil na vida de alguém do seu conhecimento. Então faça esse compartilhamento e você com certeza estará também cooperando na obra da evangelização. Você estará sendo um missionário por meio do compartilhamento de conteúdos que são conteúdos relevantes, que são conteúdos que ajudam a nossa vida de família. E nós vamos continuar tratando de um tema que nós já estamos nele há algumas semanas. Pode parecer alguma coisa assim um tanto quanto não muito agradável, né? Mas nós temos que encarar que a questão dos conflitos, as divergências, a administração das nossas diferenças, isso é algo extremamente importante para a vida de um casal, para a vida de uma família. Por vezes, querido irmão, querida irmã, nós idealizamos a relação de um casal, idealizamos a relação da vida de família, e quando surgem divergências, quando surgem algumas dificuldades de se chegar a um acordo, de se chegar a um denominador comum, nós então ficamos frustrados, achando que, puxa vida, o que acontece comigo? O que acontece com a nossa vida de casal? O que acontece com a nossa família? Na realidade, é preciso saber administrar essas situações, porque somos diferentes, porque as nossas histórias de vida são diferentes, porque as nossas raízes são diferentes, as famílias de onde viemos são diferentes. E ao constituir uma nova família, nós nos deparamos com esse desafio. Puxa, lá na minha casa, ou do jeito que eu era, se resolvia dessa maneira. E aqui eu tento resolver dessa maneira e não dá certo. Ou então, às vezes acontece muito aquele trauma, né? Ah, lá na minha família acontecia isso e eu não quero que aconteça isso nesta minha família que eu estou constituindo agora. E nesse desejo de fazer diferente, nesse desejo de rejeitar alguma experiência negativa, acabamos criando também uma situação que não é boa. Portanto, querido irmão, querida irmã, o desafio de formar uma família harmônica, uma família feliz, não significa não haver dificuldades, desafios, diferenças, divergências, conflitos e discussões, desde que tudo aconteça com amor, com respeito, para que possa haver um crescimento de todos quando estas situações aparecem. No programa passado, eu comentava com vocês a respeito das formas como nós reagimos diante de uma situação difícil. E aí falávamos das duas formas mais comuns, que é uma pessoa reagir com bastante intensidade e às vezes a outra se recolher e querer evitar um conflito e, consequentemente, isso acaba gerando um certo distanciamento. Porque aquele que veio com toda a intensidade se sente frustrado. E aquele que está evitando, na sua tentativa de não passar por uma situação de sofrimento, muitas vezes impede que haja o crescimento. Então é esse trabalho de uma aproximação. Aquele que vem com muita intensidade, recolher um pouco essa sua intensidade, ser mais capaz de ouvir, e o outro sair da sua casca, sair de dentro do seu fechamento para um diálogo. E aí, querido irmão, querida irmã, começa então aquilo que nós chamamos da interação do casal. O casal começa a formar uma interação. E essa interação, ela significa a maneira como esse casal vai encontrar as formas de sair de uma situação difícil, de superar uma situação de desavença. E aí, claro que nós podemos ter também, gente, algumas situações para as quais nós devemos estar atentos. Então, por exemplo, uma das coisas que pode acontecer
é aquilo que nós chamamos de a negatividade recíproca. No que significa essa negatividade recíproca? Significa que um reage diante do outro de uma maneira, de uma forma reativa. Então, a reatividade. E essa reatividade acaba provocando um processo de desqualificação do outro, acaba acontecendo até insultos, acaba havendo um processo de querer contrariar o outro, ou querer contradizer o outro, e fica naquilo que nós chamamos de um jogo de tênis, né? Onde um fica tentando ter o argumento definitivo para acabar com o outro. Isso não leva a lugar nenhum. Essa negatividade reativa, essa negatividade recíproca. Agora, essa situação, querido irmão, querida irmã, nós precisamos ficar atentos, porque ela pode se agravar e cair numa espécie de escalada negativa. E o que é esta escalada negativa? Na medida em que um começa a rebater o outro, na medida em que um começa a atacar o outro, na medida em que um começa a querer dar uma resposta mais contundente ainda diante do que o outro falou, começa uma escalada que só vai gerar uma situação pior ainda, porque aí chega um determinado momento que não existe a mínima condição de que o diálogo continue. Porque já não existe mais bom senso, porque já não existe mais aquele desejo de se chegar a um determinado acordo e cada um está apenas defendendo o seu lado, convicto de que o outro está errado. Isso é muito triste. Isso é muito triste porque, às vezes, os dois acabam tendo razão em algum aspecto, mas um não é capaz de reconhecer que o outro possa ter razão, porque aí a raiva já tomou conta, aí os ressentimentos já tomaram conta, né? E, consequentemente, vem uma sensação de frustração, vem uma sensação de impotência, e no final das contas, muitas vezes até uma desistência, uma convicção de que realmente não dá. E não é assim. Se nós voltarmos lá no começo, nós vamos ver que o caminho poderia ter sido diferente. E se conseguirmos fazer um caminho diferente numa próxima situação, nós vamos superando estas situações que muitas vezes nos desanimam nos nossos desentendimentos em família. E nós estamos de volta com o nosso podcast, nosso programa A Família Como Vai, e dando continuidade a esse tema dos nossos conflitos, divergências, as discussões que por vezes fazem parte da vida de família como algo natural, por se tratar de pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com origens diferentes. O importante é nós não deixarmos que isso se transforme numa disputa, que isso se transforme apenas e tão somente em algo que não vai trazer nada de construtivo para a vida do casal. Nós comentávamos no bloco anterior a respeito da interatividade, a interação do casal, né? Essa interação do casal que pode começar com uma negatividade recíproca, que acaba muitas vezes caindo numa escalada de negatividade onde fica impossível tentar conseguir algum tipo de acordo, porque já perderam completamente o controle nessa discussão. É importante termos consciência dos padrões de funcionamento da nossa relação, da forma como às vezes colocamos as coisas, da forma como recebemos muitas vezes alguma crítica ou algum apontamento que o nosso esposo, nossa esposa ou alguém da nossa família faça para nós. Então é muito importante que nós percebamos qual é a forma como nós reagimos e qual é a interação, como é que tem sido a nossa forma de resolver ou de encarar os conflitos. Mas eu quero destacar agora, querido irmão, querida irmã, um outro ponto importante. É preciso que nós consideremos também o contexto em que acontece uma discussão, o contexto em que acontece uma divergência, uma diferença dentro do casal. E o que tem a ver esse contexto? São exatamente as variáveis externas que acabam influenciando na vida e no padrão de relacionamento desse casal.
as variáveis externas. E essas variáveis externas, gente, elas podem ser muitas. Pode ser, por exemplo, uma questão do trabalho, pode ser a questão da educação dos filhos, pode ser a questão das finanças, ou uma dificuldade financeira, ou mesmo que não haja uma dificuldade financeira muito séria, a dificuldade do casal em administrar a questão financeira, em ter uma planilha, em acompanhar, saber como é que estão os gastos da casa para poderem a partir daí ter um planejamento. São muitos contextos que muitas vezes geram um conflito do casal. E aí é importante, querido irmão, querida irmã, que nós saibamos estabelecer uma hierarquia. Porque como nós temos às vezes um padrão de relacionamento, nós acabamos reagindo de uma forma ruim, negativa, tanto diante de situações que são graves, como diante de situações que não são tão graves, que são situações banais. É muito comum, na minha experiência como terapeuta de casal e família, o casal chegar e falar: nós brigamos por coisas bobas. Brigamos por coisas bobas. Então, se vocês estão brigando por coisas bobas, olhem o que está por trás dessa briga. Olhe qual é o sentimento que cada um está tendo quando acontece uma discussão. Porque às vezes não é o fato em si que interessa. Por sinal, isso é algo que é muito importante que nós saibamos. Nunca é o fato em si. É o fato em si, o contexto em que ele ocorre, a minha forma de reagir e a forma do outro reagir. Então, às vezes pode ser uma discussão banal a respeito de onde pendurar um quadro na parede. E de repente aquilo vira uma escalada e o quadro nem é pendurado. E às vezes nunca vai ser pendurado porque houve a divergência na hora de decidir isso. Na realidade não é o quadro. E na realidade não é porque você é isso e você é aquilo. É porque se estabelece um padrão e não se é capaz de reconhecer esse padrão. Então, querido irmão, querida irmã, nós temos que, conforme a maturidade vai chegando, nós temos que saber discernir quais são as batalhas que valem a pena. Não são todas as batalhas que nós devemos travar. Às vezes, existem questões importantes e fundamentais na vida de um casal, onde vai se investir energia, onde vai haver dor e sofrimento para que o casal possa crescer. Mas às vezes existem discussões que não levam a lugar nenhum. Não levam a lugar nenhum. E se isso está acontecendo, não adianta você ter consciência disso e daqui 2, 3 dias voltar a discutir. Aí entra um aspecto muito importante, que é o aspecto do apoio externo. É importante um apoio externo quando nós percebemos que a nossa comunicação está muito, muito difícil com a pessoa com que nós amamos. E esse apoio pode ser um apoio emocional, pode ser um apoio instrumental, pode ser um apoio material, pode ser um apoio muitas vezes profissional, por que não? Se estamos como aquele carrinho tromba-tromba, que bate na parede e volta e não conseguimos avançar, vamos esperar mais o quê? Para tentarmos nos entender e, quem sabe, com o apoio de um casal mais experiente, o apoio de um profissional que possa, por conhecer estes mecanismos todos, ajudar a sair dessa situação onde o casal sozinho não está conseguindo. Isso não é problema. Por isso existe toda uma rede de apoio para que os casais possam retomar o seu caminho, possam reencontrar a sua alegria de viver juntos. Então, querido irmão, querida irmã, fiquemos atentos, porque a nossa vida não foi feita para nós sobrevivermos. Nós não fomos feitos para sobreviver. Nós somos feitos para viver. E quando eu falo de sobreviver, não é só do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, é também do ponto de vista emocional. Viver de migalhas, viver contrariados, viver uma tristeza, porque não se sente compreendido, não se sente validado, não se sente validada. Alguma coisa não vai bem, porque há um princípio que diz que só fazem conosco o que nós permitimos que seja feito.
Portanto, querido irmão, querida irmã, diante destes impasses, a busca de um apoio é fundamental. Família que reza unida sempre estará. E nós chegamos ao terceiro bloco do nosso programa, podcast A Família Como Vai. E neste terceiro bloco nós sempre estamos trazendo a palavra de Deus para iluminar a nossa vida de família, né? A palavra de Deus para iluminar a nossa vida de família. E nós estamos finalizando hoje aquele lindo texto da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 13, onde ele faz o famoso hino ao amor. E ali, neste hino ao amor, o hino da caridade, ele encerra dizendo que o amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E nós vamos hoje tentar entender esta expressão, o amor tudo suporta. E como temos feito em toda esta caminhada, analisando e refletindo sobre o hino ao amor, o hino da caridade, nós temos o Papa Francisco como nosso mestre, através da Amoris Laetitia, esta linda carta que o Papa Francisco escreveu e que nós queremos, então, aqui aproveitar este tesouro dos seus ensinamentos para aprofundarmos a nossa vida de casal. Muito bem, o que significa a expressão o amor tudo suporta? Pois é, significa que nós devemos olhar para todas as situações que envolvem a nossa vida de casados, a nossa vida de família, com um olhar positivo. Isso daqui, gente, quando Paulo escreve o amor tudo suporta, quando a palavra de Deus traz para nós que o amor tudo suporta, nós não estamos falando da gente ficar aceitando certas, digamos assim, tolerar algumas manias, algumas coisas que a outra pessoa tem. É muito mais do que isso. O amor tudo suporta significa que o amor nos ajuda a resistir sem desistir. O amor nos leva a superar todos os desafios da vida. O amor se transforma numa força que é capaz de vencer todas as correntes negativas. O amor tudo suporta significa que o amor faz uma opção pelo bem, e nessa opção pelo bem, ele sabe que nada poderá derrubar este amor, este casal. E o primeiro passo para isso, gente, para podermos entender que o amor tudo suporta, é olharmos para aqueles que estão conosco como sendo a imagem e semelhança de Deus. Papa Francisco aqui faz menção ao pastor norte-americano e que morreu assassinado, chamado Martin Luther King, que dizia que no fundo todos os seres humanos são a imagem e semelhança de Deus. E que por mais que estejam destilando o ódio, por mais que estejam espalhando a violência, por mais que estejam sendo agentes do mal, na sua essência, ali está a imagem e semelhança de Deus. E aí, querido irmão, querida irmã, um desafio muito grande para a nossa vida de família, para a nossa vida de casal. Separar as atitudes do ser da pessoa. Isso é muito importante na educação dos filhos. Isso é muito importante no crescimento do amor entre o casal. O fato de você ter feito algo não significa que você é alguém por conta daquilo que você fez. O fato de fazermos atitudes ou de termos atitudes incorretas não determina que isso seja um desvio da nossa personalidade, um desvio moral necessariamente. Então é preciso, e nós muitas vezes somos extremamente taxativos, nós somos extremamente, às vezes até cruéis, quando diante da falha de alguém,
ficamos insistindo naquilo, identificando aquilo como sendo algo da própria personalidade da pessoa, quando na realidade foi uma atitude a qual todos nós podemos, de repente, estar submetidos. Então, separar a atitude do ser da pessoa. Uma outra coisa importante que o Papa Francisco traz é que a pessoa forte, e é difícil a gente perceber isso nas discussões, porque quando nós estamos discutindo, nós queremos mostrar nossa força, fazendo o outro ceder aos nossos argumentos, convencendo o outro de que nós estamos certos. E o Papa Francisco lembra que a pessoa forte é aquela que tem bom senso. A pessoa forte é aquela que é capaz de quebrar a carreira do ódio. E aí, consequentemente, por quebrar essa carreira do ódio, ela é capaz de dizer não ao ressentimento. Ela é capaz de dizer não ao desprezo pelo outro. Ela é capaz de dizer não a uma constante lamentação a respeito da vida e das pessoas com quem convive. Ela é capaz também de dizer não à vingança. Então, não ao ressentimento, não ao desprezo pelo outro, não ao processo de vingança e não à lamentação. E assim nós vamos percebendo que a vida vai se transformando em algo que se torna mais leve para que nós possamos viver. E aí o Papa Francisco encerra chamando a atenção para aquelas situações onde muitas vezes uma determinada pessoa não consegue conviver com a outra, até por conta da extrema ameaça de violência que está submetida, e que mesmo se afastando, ainda continua acompanhando a outra, e em alguns casos até, nos momentos de necessidade, acaba ajudando esta pessoa, seja diretamente ou indiretamente. Isto significa que o amor tudo suporta, porque nele está a esperança de que Deus é quem nos sustenta. E assim, querido irmão, querida irmã, nós fechamos mais um programa e mais um podcast da nossa Rádio Alvorada, aqui da Família Como Vai. E claro, fica o convite para que você compartilhe esse conteúdo por meio das suas redes sociais, aí, por meio do seu WhatsApp, mandando link para que outras pessoas possam também acessar esses conteúdos. Se Deus quiser, nos vemos na próxima semana. A família como vai.